Fala pessoal, a gente está em mais um Projeto Gamaliel e é uma honra ter esse convidado que eu estou recebendo aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer uma coisa. Uma instrução, ela pode mudar totalmente a sua vida. Até porque uma instrução errada destrói tua vida, mas uma instrução certa constrói o extraordinário na sua história. Então hoje eu estou aqui com meu amigo, Bispo Rinaldo Silva. Rapaz, uma honra te receber aqui, viu? A honra é minha. Prazer enorme estar aqui. E como você falou, o importante é não o que você sabe, é o que você coloca em prática. É isso que muda a sua vida. É verdade, isso é bem verdade. Uma atitude é o que te leva a... Eu sempre digo que o posicionamento gera dentro de nós um aceleramento da parte de Deus. Deus não tem problema que as coisas aconteçam rápidas demais. A caminhada do Egito até a terra Canaã era para ser no máximo de 40 dias. Mas 40 dias se transformaram em mais de 40 anos por falta de posicionamento. Então, de fato, uma atitude muda completamente o tempo que as coisas podem acontecer na sua vida, né? E eu falo isso porque eu tenho 27 anos e você também tem 27 anos. Né? Mentorei a mais de 100 pastores, tem igreja no mundo inteiro, né? Muito usado como dom de cura, prega em tudo que é conferência, tem uma agenda aí lotada, atende pessoas com certeza com o dobro da tua idade, o triplo das vezes da tua idade, você está aconselhando e dando norte para essas pessoas, né? Para você, tudo isso, qual que é a chave para tão novo isso tudo está acontecendo? É como você falou, a sua atitude determina a sua altitude. Sua decisão, onde Deus te coloca. Uma ação de fé vai provocar a reação do milagre de Deus. Isso para tudo na vida. Então, a minha decisão, a minha escolha me levou a viver aquilo que hoje eu vivo, né? O sobrenatural, o exponencial da parte de Deus, né? Eu entendo o seguinte, o andar com Deus envolve dois aspectos básicos. Primeiro é uma revelação divina, segundo é uma escolha, é uma decisão. Deus se manifesta, Deus se revela, mas eu tenho que escolher viver ou não viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, de forma literal, andar e viver, concordar, depender completamente. Então foi isso, eu decidi ser dependente, decidi me entregar por completo, inteiramente, decidi ser apaixonado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, viver o que Ele tem para a minha vida. Então isso foi na minha vida uma virada de chave, me levou a viver coisas tão preciosas em Deus. Com certeza, se você vai compartilhar a tua história com muita gente, vão dizer que você não aproveitou a vida, vão dizer que você não experimentou a sua juventude como deveria experimentar. Só que lógico que isso é um conceito totalmente mundano e é uma verdade do ditado popular que para mim é frase de caminhão, né? Porque se você for verificar alguém que hoje quer ter um alto cargo público, desde jovem ele não vai poder ter a mesma rotina do que o jovem normal que sonha em trabalhar no comércio, como qualquer outra atividade. Se o cara quiser ser um bom médico, né? Que opera, faz cirurgia complexa no coração, ele também não vai poder ser uma pessoa normal. Até na própria palavra de Deus, se você quiser ser um sacerdote ou ir até além, virar um nazireu, você se abdicaria de muitas festividades da época, tendo em vista a sua consagração, aonde você quer chegar, devido ao seu posicionamento. Então, tem muita gente que acha que às vezes é perder tempo algumas coisas, mas perder tempo aos olhos de quem? Eu sempre digo que o certo e o errado depende da ótica, né? Se você quer ser médico, tem o certo a se fazer, né? E tem o errado a se fazer. Não tem como comparar. É bem aquele ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então tem gente que no ditado falaram muitas vezes pra mim, poxa, mas aí você tá perdendo teu tempo, você não aproveita a vida. Então, cara, aproveitar a vida é muito relativo. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de ficar em casa, né? Então, de tudo isso, eu reparo na tua história, e olhando, eu não vejo arrependimento nenhum. Pelo contrário, eu entendi que aonde existe mudança, tem que ter renúncia. Então você nunca será grande se você não aprender a renunciar. Existe um caminho de renúncia, um caminho de entrega, né? Hoje eu sou, e esse resultado, né, de eu estar onde eu estou, viver o que eu vivo, foram pelas renúncias que eu fiz durante a minha vida, né? Minha infância, minha adolescência, minha juventude. Pegava com 7 anos já. Comecei a pegar com 7 anos. 13 anos você foi consagrado para pastor pela Assembleia de Deus, né? Exatamente. Então, com 13 anos eu virei pastor, 7 anos comecei a pregar o Evangelho. Então, foi na minha vida uma transição muito poderosa, né? Deus, Ele se revelou sobre mim, meu ministério, me fez viver coisas tão
profundas em Deus assim. Você falou do povo de Deus no deserto, existe algo interessante, né? O povo de Deus, o povo de Israel, saiu do Egito, indo em direção a Canaã. Eles estavam no deserto, e eles estavam assim, que saudade faz o pepino. Que saudade faz a cebola. Eles estavam no deserto, com saudade do pepino e da cebola. Pepino e cebola eram iguarias do Egito, que eles conheciam de melhor. Então o que eles conheciam de melhor era pepino e cebola. Era o que eles tinham de melhor, conheciam de melhor. Imagina, eles estavam no deserto, indo para Canaã, dizendo que falta faz pepino, que falta faz a cebola. O que Moisés nos aprontou? Que latada. Eles estavam indo para Canaã. Eu imagino Deus dizendo assim, gente, é o seguinte, eu tenho para vocês meus favos de mel. E vocês estão pensando em pepino e cebola. Talvez agora tem gente que está nos vendo e dizendo isso. Cara, parece que eu me converti e o trem arrochou para o meu lado. Parece que foi virar crente que as coisas pioraram. Mas não, era pepino e cebola. As pessoas não têm noção do que Deus tem preparado, do que Deus tem reservado. Os favos de mel que Deus tem reservado. A vida abundante que Deus tem reservado. Então, quando você entende a importância de renunciar a pepino e cebola, você renuncia a pepino e cebola, mas você está prestes a entrar na Canaã. Então, Egito tipifica o mundo, deserto, nossa trajetória, e Canaã, nossa vitória. Só entra no deserto quem sai do Egito. Agora, para entrar na Canaã, tem que passar pelo deserto. Então, o deserto é a passagem, né, para Canaã. Não é a chegada, é o momento, é uma fase. É onde somos forjados, é onde somos moldados. A gente não pode chutar o pau da barraca no deserto, porque é no deserto que as nossas musculaturas espirituais são fortalecidas. Todo mundo quer a geração micro-ondas, né? 15 segundos está pronto, né? Todo mundo quer o favo de mel dia seguinte, né? Esse é o ponto. Geração fast food, né? Vive imediato. É agora, não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não busca Deus, mas quer não gosta de sentir dor, toma um remédio, passa, tá depressivo, toma fluoxetina e vai embora, né? Jesus, ele no ápice da sua dor, foram dar vinagre para entorpecer ele, né? Ele rejeitou. Porque a dor é interessante você passar. Nós somos uma geração que não suporta a dor, não tolera a dor, não quer a dor. Só que sem dor não cresce, né? Não voa. Sabe um ponto que é fantástico? É que é o seguinte, a dor te faz crescer. Toda dor te faz crescer. A gente cresce através da dor. Então a dor, ela vem para te fazer bem. Ela vem para nos fazer bem. O grande drama da cura de Deus é que a cura de Deus vem por uma ferida também de Deus. Acho que isso aqui é muito louco. O mesmo Deus que cura é o Deus que fere. Antes do cirurgião ele retirar o tumor, ele pega o bisturi, ele faz o corte. Não tem cura sem operação. E não tem como operar sem ferir. Jacó, por exemplo. Jacó passa o val de Jaboque, tem esse encontro com Deus, seu Peniel, e Deus toca na coxa de Jacó. Deus fere a coxa de Jacó. Na coxa está o fêmur, o osso mais volumoso, mais forte do corpo humano. Coxa fala sobre força, egocentrismo. Na antiga aliança, juramentos eram feitos colocando a mão debaixo da coxa. Então, coloca a mão debaixo da coxa e faz um juramento. Mas Deus fere a coxa de Jacó, para que Jacó fosse dependente. O apóstolo Paulo teve uma visão do terceiro céu, da Santa Jerusalém. Por que visão poderosa? E o que Deus faz? Deus coloca um espinho na carne de Paulo, para que ele não se gloriasse. Deus fere Paulo. As lutas dessa vida são espinhos. E enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai ter que lidar com espinhos. Então os espinhos, eles sempre vão existir. Então Deus prefere te ver com espinhos perto dele do que sorrindo longe da sua presença. Então um Deus que nos fere. Mateus capítulo 4 fala de Jesus. Depois de ser por João batizado no Rio Jordão, o próprio Espírito leva ele para o deserto. Mais uma vez é ferido. Então Deus nos fere também. Agora, ouvir isso não é fácil. Alguém pode falar, calma aí, mas Deus é gracioso, misericordioso, a benignidade de Deus se revela. Por que Deus nos fere? Deus nos fere para nos colocar nisso, nesse nível de dependência dele, para confiarmos completamente nele. O grande problema é quando o homem confia na força do seu braço, quando depende da sua capacidade. Não vai dar certo. Então Deus quer nos levar a esse nível de dependência. Quando entro em um avião, eu não sou piloto,
mas alguns aqui são, eu não entendo a complexidade de um avião. Eu não consigo entender. Para mim, um avião é muito complexo, mas eu confio que o avião vai me levar ao meu destino. Eu dependo desse avião. Fé e confiança é o que eu faço aqui agora, sentado nessa poltrona. Eu estou confiando, eu estou descansando. Santo Agostinho de Hipona, ele fala assim, que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nele escreva o que quiser. Isso é fé. Então o medo vai te paralisar, porém a fé sempre te fará pular. Então Deus quer te levar sempre a esse nível de dependência, de confiança completa e absoluta. Mas, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz, Naamã, benquisto diante do rei, Deus dera vitória para ele e tudo mais. Só que ele não sabia que era Deus que tinha dado vitória para ele, né? A Bíblia diz. Porém, leproso. Escutou uma escrava, porque era leproso, mergulhou num rio podre, porque era leproso, teve encontro com Deus, porque era leproso. Então, todo porém te faz conduzir a Deus. O problema das pessoas é o povo no deserto. Chega em Mara, em vez de vir a ficar doce, reclama. Mas sempre tem alguém que é o escolhido de Deus, que é o que vive milagre, que é o que vive sobrenatural, que vê que o amargo foi feito para a gente ficar doce diante de Deus, né? E buscar a resposta certa, né? Isso é muito bem colocado. Toda dor te conduz até Deus. E o cara que não entende vive sofrendo mesmo, né? A dor é um convite, bem como a ansiedade também é um convite para que a gente busque a solução que é Cristo, né? Todo desconforto, ele gera em você a busca pelo tratamento, né? A bexiga cheia, busca do banheiro. A dor de estômago, você vai comer. Todo desconforto vai levar você à solução. O desconforto da alma é só Cristo que pode dar a paz que o mundo não pode, né? Exatamente. Meu nobre amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui, que me intriga e eu quero saber. Eu acredito no que o apóstolo Paulo disse, que o Senhor distribui dons, o Espírito distribui dons, conforme lhe apraz. Eu acredito que cada um pode ser inspirado, que não foi derramado só em porção, mas em totalidade dentro de nós, e todos os dons estão dentro de nós, tanto o profético, como o chamado evangelístico, como o chamado pastoral, apostólico e tantos outros. Eu acredito que cada um, pelo Espírito Santo de Deus, tem tudo. Só que vai do teu, como diz, buscar com zelo os dons do Espírito. Vai pelo zelo, pela tua disciplina em relação àquilo que você quer para a tua história, e que Deus também quer, e que você começa a operar nesse tipo de dom. Uns operam no dom da generosidade, outros operam no dom do profético, outros operam no dom da cura, e o seu específico é o dom da cura. Eu tenho duas perguntas aqui. Isso aí você acha que é para poucos, ou todo mundo pode? Claro que uma resposta já é óbvia, intenção do coração conta muito, né? Porque você pode manipular pessoas por causa desse dom que você tem. Inclusive, eu vou soltar aqui alguns vídeos de cura teu, cego vendo, enfim, surdo ouvindo. Eu vou soltar uns vídeos aqui, vocês vão assistir o que é que Deus faz através da vida desse pastor que está aqui na frente, pastor Rinaldo. E a minha pergunta é, eu quero me mover nisso. Cara, como é que eu faço? Porque se eu chamar alguém lá e falar que vou orar e aí não acontecer, e aí minha vergonha, né? Assim, como é que é esse negócio? Só chamar e orar, falar em nome de Jesus, dar uma pisada forte no chão? Como é que é essa situação? O que você diria para alguém que tem interesse, que crê que Deus também opera na vida dela e ela quer fluir nisso aí? Só que, imagina, você chama um cara cego, ontem na igreja, você chamou uma pessoa que era surda, de nascença, lá no púlpito, a igreja lotada, e o primeiro pensamento que vem em mim, qualquer outro, assim, cara, tomara Deus que essa mulher seja curada, porque se ela não for, esse cara vai passar uma vergonha, e eu vergonha dou porque eu sou o pastor que deixei ele pregar aqui, né? Então, o que você tem a dizer a essa pessoa, bicho? Vamos lá, eu tenho que fazer um panorama primeiro. Por favor. Para todo mundo entender. Uma coisa que me impressiona muito é o seguinte, tudo que Cristo fez, os milagres que ele realizou, ele fez sem os atributos que pertencem somente a Deus. Todos os milagres que Cristo operou, ele operou sem usar onipresença, onipotência e onisciência. Ele fez como homem. Então isso me marca muito, porque Cristo assoprou sobre os discípulos e falou assim, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. É o que Cristo nos fala, que faremos obras maiores ainda. Então eu posso ter as mesmas experiências de Jesus. Isso é fantástico. A
A gente pode se mover no sobrenatural, se mover nos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre ser ignorante a respeito dos dons espirituais, né? Existem 9 dons espirituais. Vamos lá. Os 9 dons se dividem em 3 grupos, que são dons vocais, dons de poder e dons de revelação, né? Dons vocais, variedade de línguas, interpretação das línguas, dom de profecia, né? Os dons de poder, né? Que é dons de curar, é único no plural, operação de maravilhas, dom da fé. E tem os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, 9 dons que o Espírito Santo nos dá, que estão disponíveis para nós, para a gente operar nos dons do Espírito, né? Nos 9 dons do Espírito, como Paulo ele menciona. Os dons de poder, que são esses 3 aqui, dons de curar, dom da fé, operação de maravilhas, são dados àqueles que desejam, àqueles que buscam e àqueles que oram de forma específica. Todos podem se mover nos dons espirituais? Sim. Todo cristão pode se mover nos dons espirituais. Qualquer pessoa pode se mover nos dons espirituais. Porque os dons estão disponíveis para todos. Agora, o dom, ele cresce dentro da gente. O dom, ele vai evoluindo dentro da gente. Eu cresço no dom. Eu vou evoluindo no dom. Eu vou avançando no dom do Espírito que está sobre a minha vida, que foi entregue para mim, que está disponível para todos, que querem isso também. Há uma parceria entre o Espírito Santo e a gente. O Espírito Santo não faz nada sozinho. Nós temos então que interagir com o Espírito. Há uma parceria entre o Espírito Santo e eu. É por isso que, por exemplo, eu nunca perco o controle. Ninguém no Espírito perde o controle. Há uma parceria entre o Espírito Santo e a gente, né? Quando você entende que dons não são medalhas para você ostentar, mas são ferramentas para realizar a obra de Deus. Quando você compreende que os dons do Espírito são para glorificar a Deus, para expandir o reino de Deus, quando você entende sobre a operação do dom, como o dom ele se manifesta, como o dom ele se revela, então você começa a ter mais capacidade para fluir daquele dom do Espírito. Eu tenho que separar aqui, falando de curas, de milagres, que uma coisa é a cura pela fé, outra coisa é a cura pelo dom. Normalmente eu me movo em cultos com o dom de curar, com os dons de curar, com o dom da fé, com operação de maravilhas. Então me movo com esses dons de poder. Agora, todos podem ser curados sem o dom, através da fé. Uma fé sobrenatural. Então, pessoas podem ser curadas em casa. Podem ser curadas agora, assistindo esse vídeo. Então, a cura ela pode fluir sobre qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Outra coisa é como flui o dom. Quando eu me movo no dom, normalmente não é pela sua fé. Não precisa. Porque eu vou em UTIs orar por gente que está em coma. Então, eu não dependo da fé do outro para mover naquele dom. O dom está em mim e eu estou fluindo no dom do Espírito que está na minha vida. Então, eu oro por gente que não acredita em Deus, por ateus, por gente que fala que não tem fé. E eu vejo curas acontecerem. Eu vejo milagres se manifestarem, porque a cura divina ela tem esse propósito. Deus é honrado, Deus é engrandecido e o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. Deus ele quer curar todos? Sim, Deus quer curar todos. É desejo de Deus curar todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus, está na Bíblia Sagrada, é enraizado. Por quê? Primeiro, Deus é o Yahvé Rofecá, o Jeová Rafá. Ele é a própria cura. Deus é aquele que sara. A palavra diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, não seremos, já fomos sarados. A palavra diz que pelas pisaduras de Cristo fomos. Então, se nós fomos sarados, acabou. Está sobre Ele, não está mais sobre mim. Mesmo que eu tenha uma enfermidade daqui 20 anos, eu já estou curado. Cristo já me curou. O entendimento é que a cruz de Cristo é a garantia para isso. É a garantia para a minha cura, é a garantia para o meu milagre, é a garantia para a minha restauração, é a garantia para a saúde plena. Quando que curas acontecem? Em ambientes de fé, assim. Quando a palavra de Deus é absorvida. A palavra é o princípio para o milagre acontecer. A palavra fala que onde Cristo andava, todos eram curados. Se me obedeceres, eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. A palavra é o princípio, a palavra é lançada. Agora a cura é como uma semente. Eu lanço uma semente em você.
ela será germinada. Essa semente vai produzir fruto. Então, sempre que um homem de Deus ministra, uma semente é liberada sobre a pessoa e aquela semente vai gerar um resultado. Aquela semente de cura está ali. Mesmo que eu não veja a cura na hora, a semente foi lançada. A palavra foi lançada. A palavra diz o seguinte: o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho e eles estavam orando, eles estavam clamando. E o que Deus fala? Parem de falar, marchem. Parem de falar, apenas marchem. Eles tiveram que marchar para o mar se abrir. A palavra diz assim: fale à montanha, ergue-te e lança-te no mar. Não fala assim, fale para Deus tirar a montanha. Não, você fala para a montanha. Você não vê na Bíblia Jesus e os discípulos orando pelos enfermos. Você não vê. Eles apenas liberavam uma palavra: levanta e anda. Abra os olhos e veja. Leproso, seja limpo. Uma palavra, quando é liberada, pode mudar tudo. Então, a gente tem que entender, primeiro, que Deus ele quer fazer isso. Pela palavra, enfermidades são opressões. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus não criou a enfermidade. Deus não fez a enfermidade. Deus não fez. Então Deus ele quer nos curar. Deus ele quer trazer saúde. A gente sabe que homens de Deus, mulheres de Deus, gente muito séria, gente muito boa, pode ficar enferma. Pode ter problema de saúde, sim, mas Deus não quer isso. Essa não é a vontade de Deus. Você tem que lançar sobre ele as enfermidades, porque não pertence a você. Não pertence a mim. Sempre que eu vou orar por uma cura divina, eu expulso a enfermidade como eu expulso um espírito maligno. Essa é a minha reação. É assim que eu vejo a enfermidade. Eu não tolero a enfermidade. Então nós não aceitamos a doença porque Cristo levou sobre si. Não aceitamos sermos aprisionados pelo diabo porque Cristo nos libertou. Então a cura faz parte do atributo da cruz. Então quando você entende isso, você vive essa manifestação completa, a totalidade de Deus nessa área na sua vida. Bom, agora, o que pega muito, eu acho, é aquela coisa que Jesus ele diz no barco para os discípulos na hora da tempestade. As duas versões, né, que para mim significa a mesma coisa. Medo e timidez. Ele fala, do povo desesperou, ele fala assim: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão com medo, né? Eu acho que falta muito, e que é esse mesmo povo que a gente tá rodopiando aqui o tempo todo, quando chega na cara do gol da Terra Prometida, não entra por medo, porque fica com medo dos gigantes. Então, um conselho que você daria, Bispo Rinaldo, aqui pro povo que quer começar a operar nisso, o conselho seria o quê? Chamar e começar a orar. Vamos lá, 2 pontos. Primeira coisa, se você quer orar por enfermo, se você quer fluir neste dom, né, nos dons de curar, no dom da fé, operação de maravilhas, você tem que ter isso claro dentro de você. Cara, se você orar por um cego e o cego não enxergar, ele já era cego. Se você orar por um surdo e o surdo não ouvir, ele já era surdo. Agora, se você não orar, você nunca verá um milagre de perto. Uma vez, Deus falou comigo isso, né? Deus ministrou isso no meu espírito. Eu falei: Senhor, mas e se não acontecer? Eu vou ser envergonhado. Aí Deus falou: meu filho, se você pensa assim, se você tem no seu coração, se você tem algum pensamento, que se você orar, você será envergonhado, se a cura acontecer, você vai se autogloriar. O pensamento é o mesmo. Então não sou eu que faço. É Ele quem faz. Aleluia. Eu não promovo a cura para mim. Não é um espetáculo. Então a cura nunca vai gerar um espetáculo. Só quem pode ser honrado é o Senhor. Então é para a glória de Deus. Quando você tem isso claro em você, você tira qualquer tipo de limitação na sua vida para você fluir nos dons de curar, no dom da fé, operação de maravilhas. Eu falo dons de poder, mas isso aqui pode também falar sobre qualquer outro tipo de dom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Bispo. Seguinte. Se você olhasse para você há 10 anos atrás, você nem teria carteira de motorista ainda.
e você pegasse bem na sua camisa, assim, trouxesse bem pra perto, 3 coisas que você falaria pro menino Rinaldo, de 17 anos, 3 coisas que você falaria, porque você teve um tempo muito acelerado, você viajou mais de 40 países pregados, você tem 27 anos, muita coisa rodou, aconteceu. Mas eu acredito que se houvesse mais sabedoria, eu acho que mais coisa teria acontecido ainda, com certeza, como na vida de tantas pessoas, né? Como o povo, se tivesse mais sabedoria, teria chegado até mais rápido, né? Deus não tem problema com a agilidade das coisas. É falta de posicionamento e sabedoria que nos atrasa um pouco, né? Viver fora ou dentro do tempo de Deus, nossa vida. A minha pergunta para você é o seguinte: 3 coisas que há 10 anos atrás, lá, estava praticamente, ou seja, começou até antes, mas quando a gente fica um pouquinho mais homenzinho, né? Você diria para si mesmo, se tivesse, em vez do Lucas aqui, tivesse o Rinaldo, 17 anos, 3 coisas que você daria de conselho para ele já. Sim, eu falaria assim: Rinaldo, ore mais, leia mais a Bíblia e jejue mais. 3 conselhos. Eu diria isso. Ore mais, leia mais a Bíblia e jejue mais. Está fazendo muito? Ore mais, leia mais a Bíblia, jejue mais. Já estou assim, fazendo o que eu nunca fiz na vida. Ore mais, leia mais a Bíblia, jejue mais. Hoje de manhã você falou uma coisa muito interessante. Tem gente que acha que separar tempo de oração é gastar tempo, né? É investir tempo. Exatamente. Poxa, meu amigo, que coisa, que testemunho espetacular de alguém que literalmente vive o extraordinário de Deus, o que você com a graça de Deus tem feito em Goiânia. É uma coisa que a gente tem escutado aí, nível Brasil, um respeito considerável por grandes homens de Deus, e você já está nesse rol aí há um bom tempo, né? Eu acredito que Deus chama todo mundo, mas é escolhido quem vai pro treino, né? Quem treina, quem se prontifica, quem no mínimo tem o coração aberto. Não precisa ser o melhor, mas o coração aberto para receber, para ser ensinado, para ser instruído, né? E eu quero louvar a Deus pela tua vida, pelo privilégio de estar aqui. E quero que você fique ligado, gente, em tudo que foi dito, né? Os dons estão à disposição, o zelo e a busca por cada um vai fazer com que você flua neles. O mais interessado é Deus, porque quando eu entrego um dom, um presente, né? Eu vou querer que você use, né? E está à nossa disposição. E uma chave que ele falou que é muito interessante. Vai orar pelo cego? Sim. Pior das hipóteses, ele já era cego. Vai orar pelo surdo? Pior das hipóteses, ele já era surdo. Então, pastor, e o que é o buscar? Ele acabou de falar aqui. Oração, jejum, leitura da palavra. Quando você achar que está fazendo bastante, continua fazendo, que com certeza você vai chegar lá onde o pastor chegou aqui. Essa é a graça disciplinada. É a graça disciplinada. É graça porque é gratuita, mas ela é disciplinada. Há coisas para a gente fazer, né? Há benefícios que estão acessíveis, mas eu preciso viver isso. Tem gente que quer achar mérito nisso, mas não é mérito. Orar, jejuar e ler a palavra é o maior reconhecimento de dependência, de graça possível. Porque quando eu preciso do Rinaldo, eu ligo para ele. Eu quero atrás dele, eu vou dar um jeito de achar esse homem, entendeu? Porque eu entendo que eu sou dependente do Rinaldo, eu preciso de um favor dele. E quem realmente fala que é dependente de Deus tem tempo de oração, tem tempo de leitura bíblica, tem consagração de vida. Quem é dependente cola. É questão de vida ou morte, né? Sobrevivência espiritual. Exatamente. Se é dependente do oxigênio, você não para de respirar. Entendeu? É isso aí, a chave é essa. Muito legalista. Não, essa é a graça mais graciosa do mundo, mais favor e merecido. É quando você sabe que tem que gastar, investir tempo com Deus. Bispo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos conselhos, obrigado. Eu tenho certeza que vai edificar muita gente, já está edificando, todo mundo está assistindo aqui. E, gente, o extraordinário foi feito para mim e para você. Eu não acredito que Deus escreveu. Se eu fosse escrever tua história, bispo, eu ia escrever um negócio maneiro, acho que tu ia gostar. Só que Deus escreveu tua história, entendeu? Deus escreveu tua vida. E é bem melhor que eu, bem melhor que eu. Então, com certeza, só pode que é algo extraordinário, viu? Só pode que é algo... Se tem filme bom, você imagina o diretor da tua vida, o que ele não escreveu para você, que é o próprio Criador. Então, decida viver disso. Ouse sair do barco. Ouse fazer o que os outros não fazem. Ouse meter a mão e orar. Ouse orar mais do que os outros. Ouse dar um passo de fé diferenciado. E com certeza, o resultado de tudo isso vai ser também diferenciado.
Bispo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Eu. Foi uma honra te receber hoje aqui. A honra toda minha. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Um abraço, gente.